Gente, por que não tá? Olá, pessoas lindas, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira, né? E eu e a Rose estaremos aqui falando sobre constelação e relacionamento familiar. Só aguardando a Rose entrar aqui, tá? E assim que ela entrar, a Rose, só um pouquinho. Assim que ela entrar, a gente vai bater um papinho sobre relacionamento, principalmente casamentos, né? Sobre relacionamento de uma forma geral. Só um pouquinho. Rose, eu vou chamar a Rose aqui, ok. Então, olá, Rose, tudo bem? Rose, eu já te chamei aqui. Se você está me ouvindo, quem estiver ouvindo, por favor, diga oi, tá? Ok. Tô te aguardando, Rose. Então, olá, olá. Eu estava lá no instituto, Olá! estava lá no instituto. Então, Eu não pessoal, vamos consigo. entrando. Você não Eu não, consegue entrar por lá. Uhum. isso, por esse telefone que eu não consigo entrar, né? E o outro, Ok. a resolução dele não é muito boa para esse horário. Ah, Então, pessoal pessoas que lindas, vai estava, dar tudo deixa eu certo, só, né? deixa eu só falar pro pessoal que estava lá no instituto. Eu estou aqui no da Andréia agora, mas dá para ver pelo instituto, viu, gente? Eu encerrei o vídeo lá para poder entrar aqui, ok? Ô, Então já vão Rose, entrando novamente. se puder, dá para você continuar também. Não sei como que tá aí, Hum, continuar também no Facebook aqui, né? Da próxima vez a gente aham. testa antes, porque dá. Eu não sei Sim, como que não sim, aconteceu, mas não tem problema não. A gente vai fazer aqui, gente, e se a sim. gente conseguir, a O gente pessoal que entra no estava lá Instagram. já veio para cá. Isso, o pessoal que Já? estava lá já veio para cá, já. Então, Denise entrou novamente, Kelly, muito obrigada pela presença. A Dione estava Isso. agorinha, deve entrar novamente. E todo mundo que for entrando aí, gente, seja bem-vindo. Seja muito Ex- bem-vindo. Né? com certeza. Nós Então, agradecemos a presença de todos, né? sim, E infelizmente não deu lá, mas a gente continua aqui e vai ser com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma intenção, né? Eu também agora há pouco também tive um problema na internet, mas já voltou, tá tudo ok, tá bom? ok, Ou se você tá quiser ir certo. falando para continuar, Então, né? eu tava lá no Facebook falando o que que era a constelação familiar, né? Que a gente sempre começa Aham. falando o que é, né? Então, vou começar de novo, para quem está entrando, a Wanda está entrando agora, para quem estava lá no Facebook. A constelação familiar, ela é uma terapia do campo morfogenético e com abordagem sistêmica. Aí ela foi criada pelo Bert Helling, que era psicanalista, que ele faleceu o ano passado, não com 98 anos, deixa eu fazer aqui um adendo, que no Correção. vídeo passado é uma correção, que a gente falou 98 anos, ele tinha 93, tá? Uma correção, Isso. tá? Eram 93 anos. O ano passado ele faleceu, mas ele deixou uma vasta experiência e um vasto estudo para nós. É. E a constelação, ele passou 16 anos numa tribo Zulu. Na época ele era missionário, padre. E aí ele vai para essa tribo e percebe que toda a tribo se dá muito bem. E quando ele percebe que os relacionamentos nessa tribo eram muito bons, que eles tinham muita prosperidade em todos os tipos de relacionamentos, ele então começa a estudar melhor essa tribo e estudou outros campos de terapia, como a terapia gestalt, a psicanálise e todos vários outros campos.
E aí, então, ele cria a constelação familiar, onde ele coloca 3 ordens, que são chamadas de ordens do amor. Né? Inclusive, tem um livro que tem esse nome, Ordens do Amor. A primeira ordem é o pertencimento, onde todos pertencem, todos devem pertencer. A segunda ordem é a hierarquia, cada um tem que estar no seu lugar correto. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber. Então, a constelação familiar, ela gira em torno dessas ordens. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos relacionamentos dentro da constelação familiar, nessa abordagem. Exatamente, né? Hoje a gente vai entrar em algumas questões, principalmente nesse viés das ordens do amor, que são as 3 leis, né, do equilíbrio no relacionamento, e isso em qualquer relacionamento. Pode ser o seu relacionamento de casal, a sua parceria, uma parceria no negócio, o seu relacionamento com seu pai, com os seus filhos, né, o relacionamento com seu esposo, com seu colega. Relacionamento no trabalho, né? Todo tipo de relacionamento. Então, para começar, a gente coloca que todo mundo, todo ser humano, ele tem uma necessidade de se relacionar. Todo ser humano tem essa necessidade. Nós não somos seres que nascem e já saem andando, né? Pelo contrário, nós precisamos do outro. No caso, nós precisamos primeiro de nossas mães. Né? No vídeo, na live passada, a gente falou muito de mãe, que é quando a gente falou de sucesso. E agora a gente volta novamente para esse primeiro relacionamento que nós temos, que é com o relacionamento com as nossas mães. A nossa entrada na vida, né? A nossa entrada na vida, ela se dá através do relacionamento. Nós chegamos a esse mundo através do relacionamento dos nossos pais, né? Independente de como tenha sido, se seu pai estava casado ou não com sua mãe, né? Mesmo que tenha sido de um abuso, nosso relacionamento, nossa entrada aqui se dá através de um relacionamento, independente do que seja. E o nosso primeiro relacionamento, como a gente falou sobre a nossa mãe e o nosso pai, ela é primordial, né? E para que os outros relacionamentos, relacionamentos na nossa vida se der bem, a gente precisa olhar, vocês duas vão sempre falar do pai e da mãe? Sim. Porque é a base. Sim. É a sua entrada no mundo. Você só está vivo porque teve um pai ou uma mãe, independente de como foi, se seu pai te adotou ou não. Quem adotou, ele precisou de seu pai biológico para te ter, né? Então a constelação parte do princípio que sua vida parte da sua mãe e do seu pai. Todo mundo, não tem ninguém não tem ninguém nessa vida, né? Que não esteja vinda de um homem ou de uma mulher. Pode até ser que naquele momento eles não eram um casal, como a gente conhece, né, Rose? Pode ser que esse casal... Por quê? Porque a gente considera que casal parte do princípio de um contrato. Relacionamento, de um contrato. Um contrato, um relacionamento duradouro, né? Não. A gente parte do princípio que se você nasceu de um homem e de uma mulher. Precisou ter um homem e uma mulher. E para que seu relacionamento realmente esteja em equilíbrio, a gente parte do princípio dessas 3 ordens que a Rose falou no princípio, né? Que é a lei do pertencimento, da hierarquia e a lei do dar e receber. Isso. Vamos lá, Rose. Os relacionamentos, eles partem dessas três ordens. Eles só atuam na vida das pessoas através dessas 3 ordens. Primeiro, a necessidade de pertencer, ou seja, a vinculação. Nós temos um vínculo com a nossa família, com os nossos pais e assim sucessivamente lá atrás, com os nossos avós, com os nossos bisavós. Então, nós temos uma vinculação. E a nossa consciência, olha que eu não estou falando só de inconsciente, eu estou falando da nossa consciência. Ela estabelece um vínculo com a nossa família, com aqueles que vieram antes.
nós temos também a necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, você precisa sempre preservar esse equilíbrio entre o dar e receber, entre o dar amor e receber amor, entre o dar o carinho e receber o carinho, né? Você vai dando e recebendo. Lembrando que as únicas pessoas, e hoje eu estudando muito sobre relacionamento, na verdade nós temos duas partes de que não tem a questão só do dar e receber, mas tem só do receber, no caso de mãe e pai, e de professor. Professor Sim. também só dá, tá? Na profissão. Isso eu tô falando na profissão de professor. Por quê? Porque você dá assim, conhecimento. Só um adendo, Rose. O que é dar aí, gente? Dar, os pais te dão o quê? Eles te dão a vida. Vida. Né? Uhum. Eles te dão a vida. Então, esse dar e receber é dar a vida. Os seus pais, eles te dão a vida. André, eu tenho que devolver para o meu pai? Não. Para o seu pai e para sua mãe, você não devolve. Não. A única forma de você devolver para o seu pai e sua mãe é fazer melhor, mas no sentido de pegar e aquilo que ele te deu, você seguir em frente e, por exemplo, você ter filhos, você ter uma boa profissão, você ter boa saúde, você ter sucesso. Isso é dar para os pais, ou seja, é honrar o que eles te deram e fazer um pouco melhor do que eles. Eu vou só fazer assim, eu vou comparar hoje mesmo, falando com a Bruna, eu comparo moedas. Eu não vou falar sobre as moedas do sucesso, mas eu vou comparar moedas. Você recebe um tanto da sua mãe, né? Quando você recebe um tanto da sua mãe e do seu pai, se você olhar para aquilo e falar, oba, papai e mamãe me deu isso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui? Nossa, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, ou então, eu vou multiplicar. Isso é o dar para os pais. Isso você está dando de volta para eles. Você está reconhecendo aquilo que você recebeu dele. Agora vem o outro filho e recebe dos pais e fala, nossa, você me deu só isso? Né? Então, a partir do momento que você olha para aquilo com desdém e acha que aquilo ali não é nada, que não vai fazer nada, e que é uma miséria, uma porcaria, o que acontece? Você não está honrando seus pais, você não está amando seus pais. Né? Então, o dar e receber, ele precisa ser honrado. O honrar o pai e mãe é importante para você ter bons relacionamentos em tudo. Tá? E a outra necessidade também é a necessidade de segurança, que ela é provocada pela ordem, né? De uma segurança social. E é necessário que você esteja na ordem correta da sua família, né? Você é o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Você é o filho e não o pai. Você não tomou o lugar de ninguém. Então, é necessário. Os relacionamentos só são bem-sucedidos quando nós conseguimos atender essas necessidades dessas 3 ordens e equilibrar. Sim. E aí tem gente que pergunta assim, Rose, mas é muito difícil. Como que eu vou? Primeira coisa, gente, começa com papai e mamãe. Só começa com papai e mamãe. Não tem como. Tá? Enquanto você receber aquilo que os seus pais puderam dar, e a gente já falou sobre isso, dessa questão de que você tem que receber, porque foi o que eles receberam, e você multiplicar lá na frente, os seus relacionamentos vão dar certo. Agora, outra coisa, o que a gente traz como adulto é o que a gente recebeu quando criança. Exatamente. E aí, na questão de relacionamentos de casal ou amoroso, né? Tem gente que fala assim, mas eu não consigo um namorado, eu não caso, eu não dou certo com ninguém, as pessoas não olham pra mim. Eu tenho o dedo podre para relacionamento. Eu tenho o dedo podre, exatamente. Eu tenho o dedo podre, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Eu arranjo sempre alguém e a pessoa não me dá valor. Né? Quando vira essas perguntas, quando chega pra gente, a primeira coisa que a gente pergunta, como que foi o relacionamento dos seus pais? Como que você via o relacionamento dos seus pais? Né? Como que você sempre julgou?
Você sempre foi aquela pessoa que falou assim, eu nunca vou querer um homem igual ao meu pai. Ou então, eu nunca vou deixar que um homem faz comigo igual ele faz, igual o meu pai faz com a minha mãe. É nesse sentido? Se for nesse sentido, pode ter certeza que realmente seu dedo vai continuar melado se você não olhar para o seu pai e para sua mãe e deixar o relacionamento dos seus pais com eles, né? E acreditar que você pode fazer um pouco diferente, que você pode realmente fazer um relacionamento diferente no sentido de não fazer igual a eles, mas honrá-los e fazer um pouco melhor. Porque se você ficar no julgamento de como foi, de como é o relacionamento do seu pai, você realmente não anda. Você não segue em frente e você vai ter, sim, dedo podre, porque toda vez que você tiver um relacionamento, você tá lá grudada no relacionamento dos seus pais, e aí você vai falar assim, não, todo homem é igual ao meu pai, então eu vou dar um jeito de sabotar esse relacionamento. Ou então você vai buscar um homem para repetir o padrão do relacionamento da sua mãe e do seu pai, né? Sim. Principalmente nós mulheres, os homens também acontecem. A Dione coloca que está sem se relacionar há mais de 8 anos. Uau! O que mais é possível, Dione? O que acontece? Quando você está sem relacionar, a gente precisa ver o que aconteceu lá, né? Você já foi casada, você já se frustrou no relacionamento, você está preso aonde? Qual é o seu emaranhado? Você está preso nos relacionamentos dos seus pais, que aí você repetiu o padrão, e por você ter repetido esse padrão, agora nesse momento, você realmente se fechou e não acredita mais no amor, né? Ou você ainda está presa no último relacionamento que você teve, sabe? O que acontece? Gente, quando a gente termina um relacionamento, porque os relacionamentos, é muito a gente parte dos pais, né? Mas quando você tem um relacionamento anterior e vai para outro relacionamento, a sua tendência, as mágoas, os ressentimentos, as brigas, leva tudo. Você leva para esse novo relacionamento. Se você, no primeiro relacionamento, não teve honra, você só viu desonra, você vai levar para o seu segundo relacionamento. E aí você vai falar bem assim, vai chegar no primeiro, segundo, terceiro dia, você vai falar assim, cara, encontrei um homem da minha vida. É maravilhoso. Você simplesmente pensou em firmar compromisso com ele, só pensou, ele já começa a se materializar como seu pai ou como seu relacionamento anterior, né? Por quê? Porque primeiro são os pais, né, Rose? Sim. E aí, depois, se você já teve um relacionamento. Se você teve um relacionamento, vem seus pais antes, aí veio o relacionamento, e você, nesse relacionamento não foi feliz, você vai levar para o seu segundo relacionamento. O seu primeiro relacionamento, ele tem precedência ao seu relacionamento atual. Ao segundo. Né? Ao segundo. Exatamente. Então, o primeiro vai ter. E se você não olhar para lá, para o seu primeiro relacionamento, e tem gente que fala assim, não, ó, eu já me relacionei a primeira vez, casei a primeira, casei a segunda, casei a terceira, e eu não dou certo no relacionamento. Ok, então você precisa voltar para lá, para o primeiro relacionamento, honrar aquele primeiro relacionamento, sabe? Perceber que 50% das questões dos emaranhados é seu e 50% é dele, e agradecer tudo o que foi, do jeito que foi, pesado, alegre, tudo. Tomar aquele relacionamento no seu coração, tá? E liberar aquela pessoa e se liberar para poder seguir em frente para outra pessoa. Né? A Dione coloca também que trocou os relacionamentos, fez tudo e está feliz. Que ótimo, Dione. Isso é uma escolha. É uma escolha, é uma escolha. E, assim, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala muito de casal. E é isso, né? A gente costuma mesmo olhar para casais e tudo. Mas por quê? Por causa dos nossos pais, que o primeiro relacionamento são eles, né? Mas a gente tem outros relacionamentos, tá? Como a Andréia colocou, a gente tem que honrar,
tá? Então, assim, eu fui muito namoradeira quando eu era solteira, né? Hoje eu tô casada, tá? Então eu tô bem, né? Mas eu sempre fui muito namoradeira. Só que eu passei muito tempo solteira, isso antes da constelação familiar, e eu não entendia por quê. E hoje eu vejo que é porque eu não honrei os relacionamentos que eu tive. A partir de quando eu honrei e deixei com a pessoa o que era dela e fiquei com o que era meu, é a questão da culpa e da inocência, né? Na verdade, não tem essa questão de culpa e inocência, não é o bem e o mal, tá? Culpa e inocência quer dizer eu ficar com aquilo que é meu, com minha parcela de culpa e deixar com o outro o que é dele. Aí então eu comecei a olhar para frente. E aí eu fiz a escolha, porque é uma escolha, como a Johnny fez a escolha pelos estudos, né? A gente faz a escolha por casar, por não casar, por se relacionar de outras formas. Então são escolhas. E aí a gente traz para a nossa consciência pessoal, as nossas experiências de culpa e de inocência. Perceba que eu não estou falando de bem e do mal. Não é bem e mal, tá? É culpa e inocência. Nós temos várias experiências de culpa e inocência. E aí a gente traz essas experiências que quando nós não nos sentimos pertencentes dentro de um relacionamento. Por exemplo, relacionamento no seu trabalho. Como é que estão os relacionamentos dentro do seu trabalho? Dentro de onde você trabalha, com quem você trabalha. Você se sente pertencente dentro desse ambiente de trabalho, que é um ambiente diferente do ambiente de casal, mas é um ambiente onde você se relaciona com outras pessoas. Tem que ter as 3 ordens. Você está se sentindo pertencente, você está dando e recebendo, e você está seguindo a hierarquia dentro do seu trabalho. Tudo isso tem que ser dosado e pesado para que os seus relacionamentos deem certo. Quando a gente se relaciona no trabalho também, a gente também olha para os nossos pais. Todo tipo de relacionamento nós vamos olhar para os nossos pais. Tá? Exatamente. Como que era o meu relacionamento com relação à hierarquia com meu pai, com a minha mãe? Eu tinha medo dos meus pais ou eu tinha um respeito? Porque se eu tinha medo dos meus pais, eu vou olhar e todo mundo que for acima de mim no meu trabalho, o meu chefe, eu vou ter medo. Porque eu tenho medo do quê? Da hierarquia, de quem está acima. Então, mas eu tinha respeito. Se eu tinha respeito, então o meu chefe lá no trabalho, eu também vou ter respeito. Eu trago como adulto aquilo que eu tive como criança. E isso não é só a constelação familiar que coloca, a própria psicanálise coloca isso. Quando a gente fala em psicanálise, a gente trabalha o quê? A criança. Tudo que a criança viu ali. Andréia? Tudo que está lá alojado no seu trauma, tudo que está alojado no seu inconsciente, tudo que não está visível, tudo que não está exposto e que você não tem noção. Por isso que, assim, na constelação nós chamamos de emaranhado, né? Uhum. Na psicanálise nós chamamos de inconsciente, ou seja, nas feridas da sua criança, no seu relacionamento anterior com seus pais. Na constelação também a gente vai para ferida da criança em relação àquele amor que a criança ela desenvolve pelos seus pais, tanto de forma positiva como de forma negativa. Ou seja, André, o que é de forma positiva? Às vezes, na inocência da criança, ela acha, mesmo eu sendo adulto, gente, é o quê? Quando a gente fala da criança, você adulto, ficou preso em algo, mas na sua consciência que você não percebe. Então tá lá preso, na sua história lá de criança, na sua questão com os seus pais. E aí, quando você cresce, você sufoca aquela criança lá dentro do peito, você sufoca tudo aquilo que você viveu, né? A sua história, esconde ela, prende ela dentro e esconde, tá? E aí, como que ela vai reverberar? Ela vai reverberar justamente isso. Se eu não tive um pertencimento na minha família, se eu não sentir pertencida, no meu trabalho eu também não vou me sentir pertencida, eu não vou sentir pertencimento. Se
Se na minha infância não teve essa questão de eu perceber entre o dar e o receber, saber o que é dar, o que é receber, o que é tomar, né, os meus Sim. pais, tomar apenas aquilo que eles me deram à vida, e se eu continuo cobrando ainda, tem adulto que quando você vai falar com ele, os pais deles é um problema. Eles estão presos Uhum. ainda lá na infância deles. E eles não conseguem sair de lá, né? Aparentemente, eles colocam a máscara, eles colocam qualquer persona na vida deles, canais, e vive, e as pessoas dizem que eles estão super bem, mas lá no coração, lá dentro deles, eles estão morrendo. Por quê? Porque está mexendo naquela dor, né? Do não pertencimento. Tem filhos que Uhum. eles tomam o lugar dos pais. Tem filho que já cresce desde criança e acha que quem manda dentro de casa é ele. E acha que quem deve organizar a vida dos pais é ele. Ou então tem filho porque tem algo um pouco mais que os pais, então os pais não sabem de nada. Os pais, é ele que tem que tomar de conta da vida dos pais. Os pais não sabem mexer com dinheiro. Meu pai não tem estudo, Andréia. E se meu pai não tem estudo, eu tenho mais estudo que ele, então quem tem que tomar conta da vida? E aí você se prende. Você Aí jamais você vai ter um relacionamento. Tanto no seu aí fica trabalho, maior, né? fica. Porque aí você Fica maior entra, que o pai. você sai da ordem. Você Uhum. cresce mais que o seu pai, você acha que você é o pai do seu pai ou a mãe dos seus pais, e aí você toma o lugar deles. E aquela pessoa que te deu a vida, ela fica em segundo lugar. Você não olha para a vida que você recebeu dele. Você simplesmente acha que porque você tem mais estudo do que eles, porque você sabe mexer no computador, sabe mexer porque os seus pais são analfabetos, você é melhor do que eles. Ou então tem filhos que ficam com muita raiva dos pais. Tem pais que largam a vida deles para dar tudo para o filho. Não faça isso. Isso é o maior sentimento de culpa dos pais. Eu largo a minha vida para dar tudo para os meus filhos. Você sabia que tem filho que cresce com raiva porque a mãe parou de estudar por causa dele? Você sabia que tem filho que fica com raiva porque ele conseguiu chegar na faculdade e a mãe dele fica dentro de casa, depressiva, triste, porque ela largou a vida dela pelo filho? Isso é o Aí se maior coloca como erro. culpado. Uhum. E os filhos entram no papel de culpado, né, Rose? Sim, Eles se sentem sim. totalmente culpados, porque a ordem é o pai ser maior que os filhos. E quando eu simplesmente sou mãe e pai, me torno menor para honrar o meu filho, eu acabo entrando num espaço de que meu filho não vai ter a mudança, ele não vai saber se relacionar. Ele Sim, não porque o que vai. acontece? Sim, o filho acaba ficando no lugar errado. Isso não quer dizer que, mas então os pais têm que estudar mais do que os filhos. Não, os pais dão aquilo que eles Não. podem, o que eles têm, o que eles podem. Né? O filho é que vai honrar lá na frente, porém ele não vai se colocar no lugar do pai. Não vai falar assim, não, agora eu sei mais, então eu sou mais do que você. Porque depois ele não vai conseguir se relacionar com outras pessoas. Porque se Não. não houver a honra ao pai e à mãe, ele não vai. Se ele quiser ficar maior do que os outros, ele vai estar sempre menor diante das outras pessoas, na verdade. Então, tem que se Exatamente. ter essa hierarquia de saber que o pai e mãe, eles vieram. Imagina os pais, né, antes do filho, antes desses filhos, os seus pais antes de você, eles não tinham uma vida? Eles tinham uma vida. Eles tinham pai também, tinham mãe, e eles viveram a vida até você chegar. Então quer dizer que ele também teve uma história. E a história dele faz parte da sua história. Então você tem que honrar Exatamente. a história do seu pai e da sua mãe, para poder olhar para frente. Como a gente falou, o pai Sim, dá. Pai e mãe dá. Filho, ó, o movimento é esse, gente. Ele dá. Depois que ele deu tudo, você vira e vai. E o pai te empurra. Tá? Então, exatamente. esse é o movimento da vida.
Se o seu pai dá, e você fica aqui esperando o resto da vida que ele só dê, você não vai olhar para frente. E aí os outros relacionamentos vão ficar aqui, ó, atrás de você, e você não vai ver, né? E como nós falamos, todo tipo de relacionamento no seu trabalho. E outra coisa, nós somos pessoas diferentes, nós temos personas diferentes nos nossos relacionamentos. O relacionamento de casal é uma persona, eu não vou tratar o meu namorado, o meu marido, o meu amante, como eu trato, né, o meu pai e a minha mãe. Eu não vou na igreja, né, para quem é religioso, para quem tem religião, para quem vai para a igreja, eu não vou tratar como eu trato também a minha família. Eu tenho personas diferentes, tá? No meu trabalho, eu vou ter outra pessoa. Ah, mas eu vou ser uma pessoa diferente? Não. Você vai ter relacionamentos diferentes, só que todos esses relacionamentos, você vai ligar a quê? A papai e a mamãe. Sempre. Exatamente. Sempre você vai ligar. Só que você vai ter personas diferentes. É como se eu não posso ir para a praia de calça jeans e camiseta e entrar no mar. Né? Mas eu também não posso ir para o meu trabalho de biquíni. Ok? Então, eu tenho personas diferentes para relacionamentos diferentes. Não quer dizer que eu sou outra pessoa. Quer dizer que eu vou agir de outras formas. Tá? Então, a nossa consciência social, ela nos faz isso. Ela faz nos ter essas personas diferentes. E nós temos que estar diante dessas três ordens. A nossa consciência pessoal, ela defende também a vinculação. Tá? Nós estamos vinculados desde antes de nascermos a essa família. E nós vamos ser fiéis, gente. Nós vamos ser fiel à nossa família. Você imagina, nos relacionamentos acontece assim. Uma pessoa que vem de uma família com uma educação, outra pessoa com outra família com outra educação. Essas duas pessoas se juntam. Vai dar choque? Vai dar choque. Vai dar choque porque vocês vêm de famílias diferentes, você vem de vinculações diferentes, você vem de educação diferente, e aí quando você se junta, opa! Voltando ao relacionamento de casal, no namoro é tudo bom, né? É tudo lindo, maravilhoso. Encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida, tudo fica perfeito. É tudo muito bonito, tudo muito bom. Gostei, Andréia, de você pegar os bonequinhos. Meus estão lá dentro. Sim. Então, é tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Porém, você acaba olhando e falando assim, peraí, eu tô ligada à minha família e minha família faz assim. A família dele faz assim. E agora? Agora é a hora que você vai ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque muitas vezes num relacionamento de casal, você dá. Tem gente que só quer dar, né? Dá e fala assim, não, eu não preciso receber nada, não. Tá fora da ordem aí, tá? Tá fora do equilíbrio. Ou então tem gente que só recebe. Eu vou ficar aqui de boa, vou só receber. Também tá fora do equilíbrio. Os dois vão enfraquecer, o relacionamento não vai dar certo. Você isso mesmo, Rose. E receber. É igual você falou, né? Isso em qualquer tipo de relacionamento. Tá, você tem seu trabalho, certo? Uhum. Você chega lá, você Andréia, faz de coloca tudo. um pouquinho, a câmera um pouquinho mais, porque não tá dando pra ver os bonequinhos. Será que agora dá? Não, junta os bonequinhos pra você. Pra você. Isso, pra mim? Aí dá. Tá. Isso. Beleza. Então, isso em qualquer tipo de relacionamento, tá? Se você tá num relacionamento de amizade, ou de trabalho, ou de casal, quando você chega em movimento a esse relacionamento, aqui é o relacionamento, tá? Quando você chega a esse relacionamento, e aí você vai lá, chega nesse relacionamento aqui. Como que funcionam as três leis aqui nesse relacionamento? Primeiro, eu pertenço. Como que é pertencer, Andréia? Eu pertenço a uma família, né? Papai, essa mamãe. Família, papai, mamãe. Tá dando pra ver, né, Rose? Tá dando pra ver. Papai e mamãe. Então, eu pertenço aqui. Se eu não sinto pertencida, o meu movimento até o relacionamento, ele chega e logo esse relacionamento, ele vai morrer. Ele vai dar problema.
né? Então, como que foi o seu relacionamento com seus pais? Você se sentiu pertencida? Pode ser que os seus pais, de alguma forma, tiveram, sua mãe teve um filho antes de você, pode ser, né? Porque o pertencimento, ele significa que aconteceu alguma coisa em que você se sente não inserida. Talvez você tenha nascido após a sua mãe, né, dar vida a um natimorto, ou de alguma forma, olha aqui, ou de alguma forma, esse Gente, esses natimorto bonequinhos, eles falam com a gente, tá? Praticamente. exatamente, ele não, de alguma forma, alguém esqueceu dele. E aí você tá ligado a esse esquecimento aqui. Quando você vai para o seu relacionamento, pode ser trabalho, pode ser pai, ou pode ser trabalho, pode ser filho, filho também. Às vezes você chega lá pro filho, você se sente vazio, você não consegue chegar até seu filho, porque você não consegue se sentir pertencida. Você tá com o sentimento dessa pessoa que foi esquecida, e aí você não consegue olhar para quem está na sua frente, qualquer relacionamento. Você fica cego. Sabe? Você fica cego. Você está ligada emocionalmente de alguma forma por amor aqui. Então, esse é o pertencimento, né, Rose? Vamos voltar aqui para hierarquia. Você é filho, você é uma filha, e de repente, você é o pai e sua mãe. Talvez seu pai foi uma pessoa agressiva, violenta. O que você fez? Você foi lá e expulsou seu pai para sua mãe não sofrer. Acontece muito isso. Né? Fez o quê? Ficou no lugar do pai. Ficou no lugar do pai. Agora, mamãe, pode deixar que eu cuido de você. Agora eu sou o homem da casa. Agora eu dou conta de você e dos meus irmãos, se tiver. E aí ela acha que ela está fazendo um bem para a mãe dela. Ao contrário, ela tomou a força da mãe. Por quê? Quem deveria tomar a atitude de tirar o pai, se quisesse, era a mãe. Deixa eu só fazer um adendo. Pessoal, relacionamento de casal, pai e mãe, o filho não tem nada a ver com isso, tá? Quem toma a decisão é o casal. Por quê? Porque eles vieram primeiro, é hierarquia. Então, eles é que tem. O filho não tem nada, ele é só o filho. Não tem nada a ver com isso. Quem tem que tomar a decisão é a mãe. E aí, quando você fez isso, você entrou no meio dos dois. Você entrou na hierarquia. Você agora assumiu um lugar que não é seu. E você assumiu a força da sua mãe que não é sua. E aí, o que acontece com sua mãe? Ela se enfraquece. Você acha que é grande. Só que quando você chega a ter o movimento, a ter o relacionamento, qualquer um, como eu e a Rose colocamos aqui, pode ser amizade, pode ser trabalho, pode ser casal, você chega fraco. Por quê? Porque você não está no seu lugar, no seu devido lugar. Você se apossou da força da sua mãe. Sim. Você acha que é maior que sua mãe. E aí, quando você chega aqui, você também vai querer ser maior do que esse relacionamento. Vocês saltam assim, ó, você fica desse tamanho. Como é que você vai conseguir enxergar a pessoa lá embaixo? Como é que você vai conseguir enxergar seu trabalho? Você acha que é maior. Você acha que você pode tudo. Lê do engano. Se você não chegar e ficar do mesmo tamanho que esse relacionamento, você não consegue. Aí é a hierarquia. Você está tomando um lugar que não é seu. Isso é um dos exemplos. Né? Deixa eu só responder a pergunta da Fátima. A Fátima pergunta o seguinte: a pessoa que tem um filho, que perde um filho logo após o seu relacionamento, pode interferir no relacionamento com outros filhos que vêm depois? Se você não incluir esse filho, pode sim, tá, Fátima? Foi a questão do pertencimento que a gente explicou. É o pertencimento, tá? Ele precisa ser incluído na ordem em que ele veio. Se ele foi o primeiro, ele precisa ser incluído, ele precisa pertencer. Se ele for o segundo, o terceiro. Se não,
sim, o relacionamento com os outros filhos vai ficar abalado, porque eles vão sentir né? falta desse irmão. Não E aí eles podem pertencido, olhar né? para o irmão. Isso. Tá? Então, Não pertencido. esse irmão ele precisa pertencer, esse filho precisa pertencer. Até porque se a mãe, essa dor da mãe aqui, ó, se ela não for olhada, se ela não. Quando você exclui esse filho que nasceu antes e morreu de alguma forma, ou de forma natural ou induzida, e o filho vem depois, o que que acontece com esse filho? Né? Esse filho vai sentir, ele vai achar que ele não pertence assim como o outro. Por quê? Porque você provavelmente você vai ficar naquela dor e aí você não vai conseguir olhar para o filho que vem, né, Rose? Sim. Aí ela pergunta assim: e o filho que morreu? Sim, esse filho ele precisa pertencer. E você pode olhar para esse filho que morreu e dizer assim, muito agradecer, gratidão, gente. Gratidão Você pelo tempo que pertence. você viveu, gratidão por tudo que você me deu até aqui, por tudo que você representou para mim como mãe até aqui. Gratidão e você pertence. Eu te vejo. Agora eu vou continuar a vida para te honrar. Porque alguns pais, quando perdem os filhos, eles querem morrer junto. É claro, gente, a dor de perder um filho é muito grande, sim. Né? A ordem das coisas que a gente fala, né? A mãe morrer primeiro do que o filho. Os pais morrerem primeiro. Mas se o filho morre antes, foi o destino. Então, você tem que olhar para ele e dizer gratidão porque você foi meu filho. E agora eu vou continuar a vida para honrar a sua vida. Tá? Então, precisa Sim. continuar. Esse é um exercício sistêmico. Ajuda. Mas às vezes é preciso você fazer uma constelação, porque atrás dessa morte tem muitos emaranhados. Pode ter, né? tem emaranhados. Você pode estar honrando alguém da sua linhagem, tanto feminina quanto masculina. Então, assim, os exercícios sistêmicos são ótimos, né? Para a gente reconhecer e trazer consciência. Mas é indicado que você vá à terapia, vá para uma constelação, né? Que você faça a constelação. Por quê? Porque além dessa morte, tem algo que está por trás. Algo que é preciso ser visto, é algo que é preciso ser olhado, algo que é preciso honrar e deixar com quem é de direito, né? Até porque... Eita! Até porque... Desculpa, olha aqui, gente. Até porque a pessoa que vem após, se você não olhar com carinho, ela vai repetir o seu padrão. Sim. Né? Eu e a Rose, por exemplo, eu tenho uma sobrinha e ela ficou mais de 20 dias na UTI. Foi linda essa... Ela ficou mais de 20 dias na UTI. Ela simplesmente, o bebê teve foi 6 meses, né, Rose? O bebê, 6 meses para 7 meses. 6 meses. O que aconteceu? Ela tem um problema e ela tomou a medicação errada e tiver para UTI, chegou lá, então na UTI e o bebezinho nasceu de 6 meses. Aí, voltou. Exatamente. Voltou, né? E aí, o que aconteceu? A mãe, depois, ela entrou no estado que ela foi para UTI de novo. E o bebê se recuperando. A Rose chegou aqui para os estudos, que a gente estuda juntas. Eu falei, Rose, nós precisamos ver isso aqui. Andréia, você pode fazer constelação para outra pessoa? Ela é minha sobrinha. E a mãe dela, que é minha irmã, me autorizou. Então, eu posso. Como minha sobrinha, ela é menor do que eu na hierarquia, né? E a mãe dela autorizou. E aí, nós fomos ver. Ela estava presa à avó dela, que era a minha mãe. A minha mãe teve eclâmpsia. A minha mãe quase perdeu a vida, né? E ela simplesmente ela estava olhando ela não olhava nem para a mãe dela, porque o meu medo dela estar olhando para minha irmã
que tinha problema renal. Porque o quadro dela entrou, os rins parou de funcionar, né? O pulmão também. Gente, todo dia parava de funcionar um órgão, né, Rose? Sim. E aí, o que eu pensei? Ela deve estar repetindo o padrão da mãe dela, ou seja, ela deve estar olhando para a doença da mãe dela, ela deve estar presa por amor à mãe dela. Mas quando a gente viu só no exercício que a gente fez, era a avó. E num movimento que a gente fez, né, tinha outra pessoa aqui, então a gente acabou realmente fazendo uma constelação para aquele ponto em relação. E ela não olhava para a morte, gente, ela só olhava para minha mãe. Sim. E foi aí que a gente fez as falas sistêmicas e ela se liberou. Passou alguns dias a mais, aquela angústia que eu tinha acabado, porque eu tinha toda certeza que ela ia retornar, né? E foi dito e feito. Ela retornou. Ela simplesmente hoje tá com um bebê lindo, maravilhoso, sabe? Tá mãe e filho vivo. Ela era uma pessoa morta, porque todos os dias tinha um órgão dela que parava. Não foi, Rose? Sim. Foi realmente foi um exercício muito bonito, né? Porque, assim, ela não olhava mesmo ela não olhava para a morte, ela não queria morrer, né? Então, ela queria mesmo viver, só que ela tinha um emaranhado com a avó, né? Então, quando ela olha para a avó e deixa com a avó aquilo que é dela, ela volta, né? Ela volta. Exatamente. Ela tá junto, né? Tá? Então, nós às vezes temos que deixar o que é dos nossos pais, dos nossos avós, sempre deixar com eles, porque eles são maiores do que nós. Pai, mãe, avó, todo mundo que veio antes, eles são maiores do que nós. Nós somos pequenos e eles são grandes. E essa é uma das frases que a gente coloca na constelação, que é uma frase até libertadora, né? Você é grande e eu sou pequeno. E, Rose, tem algumas pessoas que falam, né? Uma pessoa me perguntou hoje, Andréia, eu já fiz várias constelações e nada mudou. Aí eu pergunto, verdade, você quer mudar mesmo? Né? Tem certeza? Quando você fez várias constelações, você teve a consciência, mas você não colocou em prática, e você ainda continua preso àquela dor, é uma escolha. E tá tudo certo. Sim. É a sua escolha, né? Sim. Outra pergunta que ela me fez, Rose, foi assim, eu posso constelar mais de uma vez? Sim, você pode. Você tem um tempo, né, no seu sistema para você constelar de novo. Você pode constelar mais de uma vez. E assim, eu estava vendo, eu estava até lendo, pode até ser o mesmo tema, né? Porque talvez você trouxe para aquele tema e você não tinha dados. E quando você fez a primeira constelação sobre aquilo, né? Aí você foi montando o quebra-cabeça e foi pesquisando. E aí você começa a descobrir os segredos na família. E aí sim, você pode realmente constelar o mesmo tema, porque você tem dados que pode te ajudar a olhar com mais propriedade aquela questão. Você não, né? A sua consteladora, ela pode te ajudar quando você traz mais dados. Né? Sim, é importante que você saiba a história da sua família. Tá? É muito importante. Às vezes a gente fica com vergonha, né, de perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, como que foi, o que aconteceu, tudo. E algumas famílias têm alguns segredos que acaba tirando o pertencimimento de alguém da família. E aí é onde começa o emaranhado. Então é necessário que você saiba. Então, não tenha vergonha de perguntar para pai, para mãe, para tio, para tia, toda a história da família. Quando eu conheci a constelação familiar, eu corri nos meus pais e comecei a perguntar as histórias. Todas as histórias. Minha mãe falou assim, mas para que você quer saber disso? Porque eu preciso saber a história da minha família. Eu preciso saber tantas coisas que eu não entendo e que lá atrás foi emaranhado. Certo? Sim. Então, assim, olha a Rose. A Rose, né? Essa é a Rose. Esses são os pais dela, né? Daí dá pra ver, né, Rose? Dá. Seus pais e você. A Rose tem quantos irmãos? Rose, você tem quantos irmãos? 7.
Então, você é a qual? Eu sou a sétima, mas tem um depois de mim. Ok, Então, vamos nós lá. somos 8 irmãos. Tem Vamos lá, um que ó. foi que nasceu e morreu. Ah, então eu Então, sou a vamos lá, Rô. sétima filha. Eu vou colocando Uhum, aqui e você vai falando para mim. Eu vou colocar só a quantidade de bonequinhos, né? Que é para as pessoas entenderem o que é pertencimento, essas leis que a gente uhum. fala do relacionamento. 1, 2, 3, 4, 5, Vocês 6, perceberam 7, que eu tá? falei do meu irmão que nasceu e morreu, que ele é o 8º. Então, eu não sou caçula. Ele nasceu, morreu, aí eu fiquei caçula. Não, caçula é ele, tá? Caçula é o nosso querido Jonilson. Eu sou a Então, sétima filha. vivos. Vivos. Vamos lá, Rose. Fala aí para mim. Vivos são 8, né? Vivos são 7. 7. Eita. 7. Tem certeza, Rose? Não tem Tenho mais irmão por certeza. aí que você não conhece, não? Não, eu sou a sétima filha. Então, eu tenho 6 irmãos, eu sou a sétima e tem um que morreu. Ah, Que tem um você sabe. irmão. Não, olha só, olha o pertencimento, sim. Eu tenho um irmão da parte do meu pai que nós nunca conhecemos, então ele precisa Então vamos pertencer. aqui, Rose, para Ó, essa sua traz. história. Nós somos Vamos lá, 8. seu primeiro irmão é homem? É homem. É homem. O segundo irmão? É homem. O terceiro irmão? Homem. Se cair, a gente Travou. volta. Travou. Primeiro homem, Travou? segundo homem. Travou. Aí, voltou. Primeiro homem, Gente, segundo homem, se essa live cair, a terceiro. gente volta de novo, tá? Vocês Sim. voltam que a gente vai continuar, que é muito importante. O quarto, O quarto, peraí, calma. Primeiro, segundo, terceiro homem, a quarta é mulher. a quarta é mulher. Gente, Isso. vocês estão vendo como é importante você saber a sua história? Porque Uhum. a Rose já ia contar 8. E tá o sexto, Rose. O quinto, O quinto, quinto homem. homem. Isso. Aham. O sexto, homem. Ok. Olha. Peraí, que eu já fiz confusão, tá vendo? Olha só. É porque eu tenho um irmão que nasceu antes de todo mundo, que é só do meu pai. Então, 1, 2, 3. A quarta Vamos é primeiro mulher. essa. Vamos lá. Não, vamos Quarta é só. mulher, quinto homem. Quinto homem, sexto homem, Isso. sétimo é você e oitavo bebê. E nós temos mais alguém aqui, não tem? Tem uma mulher antes de mim. Tá vendo, gente? A Rose, ela, se ela não incluir Então, essa na mulher aqui verdade, antes, nós somos 9, né? Não, quem eu não tinha incluído tinha sido o primeiro irmão. Entendeu? Que 1, é só do 2, meu 3, pai. 4, Nós 5, somos 6, 9. 7, 8, 9. 8, 9. Nós somos 9. Então, beleza. Tá vendo, gente? Se eu não sei a história, eu posso estar ocupando um lugar que não é meu, Uhum. né? A Rose tinha esquecido desse aqui, ou seja, ele foi excluído desse aqui. Uhum. Dá para vocês verem? Ele foi excluído. Quando ele é excluído, alguém daqui vai querer ocupar o lugar dele. Sim. Vai sentir o não pertencimento dele. Isso Sim. pode trazer vícios nos relacionamentos, isso pode trazer abuso, isso pode trazer muita confusão no seu relacionamento. Uhum. Você pode chegar no seu casamento e achar que seu esposo não gosta de você. Por quê? Porque você já trouxe lá da sua família achar que ninguém gosta de você. Uhum. Sim. Né? Sim. E então, isso. é importantíssimo saber a história da família exatamente por isso. Esse meu irmão, eu só soube a história depois de adulta. Meu pai só contou depois de adulto que ele falou assim, não, eu tive um filho com uma outra mulher que ficou lá e ele foi doado. A mãe desse menino e o meu pai deram essa criança. Então, é um irmão que nós não conhecemos. Então, é Mas é importante irmão. que ele seja, que ele seja incluído. Tá? Que ele seja irmão. visto. Isso, ele tem que ser visto. Porque o sistema cobra, gente. O sistema cobra. Cobra como? Através de doença, através de fracassos, através de vícios, né? Uhum. Através de
até mesmo muitas brigas em tudo, no relacionamento, nas parcerias, Sim. sabe? O sistema cobra. Então, é importantíssimo. Outra coisa, o pertencimento são todos. Ah, mas eu não sabia que minha mãe teve um aborto espontâneo ou provocado, né? Mas é importante que você saiba, esses segredos de família lá na frente, eles atrapalham o seu relacionamento ou o relacionamento de Sim. alguém da sua família. Então, é Porque quando você importante. chega num relacionamento, você não chega sozinho, né, Rose? Você chega Não. trazendo seu pai e sua mãe. Você traz Ou pai e mãe. Aliás, você leva a família, né? leva a família. E quem Leva a chegou família. com você também traz a família dela, Traz. né? Então, assim, falta 5 minutos para a gente terminar a live, né? E o que é mais importante, Rose? A gente falar sobre relacionamento. Assim, só um adendo. É importante, se você tem alguma questão de relacionamento, é importante você procurar um terapeuta, um constelador, Sim. né? É bom você ver os emaranhados. E é importante você descobrir e saber a história da sua família, como a gente acabou de falar. Você viu que a Rose, mesmo sendo consteladora, ela se perde às vezes, como eu. Eu sempre conto para Uhum. Rose. Rose, eu pensava que eu tinha 5 irmãos. Eu era a primeira dos 5. Mentira. E aí eu só sabia de um irmão que tinha morrido antes. Depois eu fui começar a perceber que eu tinha 3 irmãos antes de mim. Olha só, será a quarta. O quanto que eu já causei de Olha a ordem. confusão, o Uhum. quanto que eu já causei de confusão nos meus relacionamentos. Isso em todos os relacionamentos, trabalho, casamento, amizade, parceria, né, Rose? Sim, E sim. por aí vai. Às vezes uma amizade que você acha que acabou, né? Porque amizade, gente, amizade verdadeira não acaba. Mas você, eu não me dei Nunca. bem. Ela pode ter um emaranhado, sim, dentro ali da sua família, dentro do que seus pais viveram, né? Tem um emaranhado. Então é importante você saber essa história. Tá? Quem quiser fazer pergunta, né? Falta pouquinho tempo. Só quero fazer uma propaganda aqui. Nós vamos dar o nosso curso de constelação assim que acabar, né, essa pandemia. Estamos aí Sim, com outro projeto, né? sim. Que esse projeto aí vai ser online, né? Nós estamos preparando, que é a constelação com bonecos, né? Vocês viram que a Andréia pegou aí os bonequinhos e mostrou, a gente pode fazer a constelação com bonecos. É muito bom, tá? Então, e se você quiser fazer alguma pergunta, tá? A Exatamente. Fátima disse que quer se constelar. A Fátima, nós estamos à disposição, tanto eu quanto a Andréia, tá? E é só entrar em contato. Pode entrar pelo Exatamente. Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, é só entrar em contato que a gente marca. Nós estamos aqui, né? Outra coisa, quem é que pode fazer o curso? Qualquer pessoa. Eu não quero ser terapeuta, mas você pode fazer o curso para a sua vida, para o seu Sim. desenvolvimento, né, Rose? Quando eu fiz o curso, muita gente fez o curso e hoje não trabalha como constelador. Mas para a pessoa que fez, foi uma abertura de vida. Tá? Então, Exatamente. E se você está tendo algum problema e quer constelar, é só contactar uma das duas, né? Quem uhum. estiver participando dessa live, é só falar que a gente tem uma promoção especial, tanto uma quanto Sim, a outra, né, Rose? Nós temos sim. desconto especial. E próxima segunda-feira estaremos aqui de novo. Nos assistam, nos sigam, né? O curso vai ser feito pelo Instituto Resiliência, tá? Vai ser Sim, dado por mim e pela Rose e vai ser patrocinado pelo Instituto Resiliência, tá? É só vocês procurarem, tá? E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta, vocês podem chamar a Rose. Estamos à à disposição. disposição. A deusa fala assim, Rose, quero constelar, mas não tem como saber a história da minha família, pois meus pais já faleceram. Matia, né? Mas se você também não souber, não tem problema, tá? Ô deusa, porque na constelação acaba aparecendo aí algumas coisas, né? Acaba aparecendo, tá? Então, Muitas, né? o que você conta para o constelador já é uma boa Já é um caminho, um né? caminho, Já é um já é um bom caminho, caminho, tá? Então né? você vai dizer o que você sabe.
da sua vida, da sua família, Exatamente. tá bom? Gente, Exatamente. muito obrigada, gratidão, gratidão. Eu não sei se segunda-feira eu vou poder estar aqui, segunda-feira que vem, porque me parece que Sério, a a gente gente tem um, muda. né? A Mas gente se não muda para puder na outro dia. segunda, a gente faz uma outra num outro Outro dia, dia. tá? Mas aí a Uhum. gente manda lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, a gente está